O noticiário do fim de semana dividiu-se, né, entre a tragédia do sul do país e a tragédia marroquina. As equipes de resgate ainda mantêm as buscas por desaparecidos no terremoto que deixou mais de 2.100 mortos. Tremor de magnitude 6,8 atingiu aldeias da Cordilheira do Atlas, no norte da África, e a região da cidade histórica e turística de Marrakech. O abalo durou cerca de 15 segundos e foi registrado a uma profundidade de 18 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Brasileiros que estavam na região relataram cenas de pânico, como a médica Bianca Lundberg. Ela estava com o marido em um hotel e precisou se proteger sob o batente de uma porta. Eu estava no centro de Marrakech, no centro antigo de Marrakech, que é onde é o local mais turístico da cidade. E realmente ficamos que nem barata tonta, não sabíamos para onde correr, fomos para debaixo de um batente de porta. E lá ficamos pelos segundos que pareceram uma eternidade, e foi o tempo de calçar um sapato, um tênis, e pegar o passaporte e sair correndo. A vice-governadora do Ceará, Jade Romero, participava de um evento da ONU e contou com o apoio da embaixada para deixar a cidade. Em postagem nas redes sociais, ela falou sobre o cenário de destruição na cidade, que é patrimônio da humanidade declarado pela Unesco. Deixa eu agradecer também todo o apoio da Embaixada Brasileira, que nos prestou, não só a nós, mas a todos os brasileiros, né, que vivenciaram essa situação difícil. Né? Nós presenciamos centenas de famílias desabrigadas, né, nas ruas, monumentos, né, que viraram ruínas, enfim. É um momento difícil no qual eu lamento profundamente e deixo também minha consternação, minha força. Em entrevista à Band News FM, o embaixador do Brasil no Marrocos, Alexandre Parola, afirmou que a comunidade de brasileiros no país está protegida. Nós somos aqui no Marrocos 300 brasileiros que moramos aqui, né, permanentemente. Entre esses 300 brasileiros não há nenhum registro de problemas, seja de hospitalização ou de ainda não de ter desaparecido, ou mesmo no caso mais grave de óbito, de forma que isso nos tranquiliza. O cônsul do Brasil em Marrakech, Adi Otero, por sua vez, descreveu as áreas mais atingidas pelo tremor. Muito simples e muito antiga, onde as construções são, em grande maioria, feitas de pedra e barro. E é uma região realmente de acesso complicado, de trilhas para chegar nos vilarejos, ou de estradas sinuosas e pequenas em terra. É na região de cidade antiga, né, no que a gente conhece como Medina. As Medinas são cidade murada, né, onde as casas ficam muito próximas umas das outras e todas construídas meio juntas, tudo um pouco amontoado. Os relatos são de pavor, as imagens também, e de que o tremor foi sentido por quase 50 segundos, o que é muita coisa para você sentir a terra tremer sem parar. 50 segundos. E há também depoimentos de pessoas que sentiram abalos em países próximos, como Portugal, Espanha e Argélia. A região registra tremores com frequência, não desse porte, por causa da localização entre as placas africana e euroasiática, segundo o sismólogo da USP, George Araújo. Esse terremoto, embora incomum, ele é um terremoto de magnitude considerável e já ocorreu nas regiões, desde 1900, cerca de 9 terremotos de magnitude ou mais, de magnitude acima de 5. A gente, durante o fim de semana, conversou, Sheila, a gente tocou o noticiário aqui, eu e a Débora Alfano, com alguns brasileiros e indianos também que falavam português, marroquinos que falavam português e que relataram para nós a sensação de enfrentar um tremor dessa magnitude, porque é uma área em que a terra treme mesmo, né? Como você disse, há uma falha geológica ali, decorrente, inclusive, da separação entre os continentes. Estamos falando aqui de algumas centenas de milhares de anos. Mas nunca haviam sentido nada tão forte. E aí a gente pedia para que eles tentassem descrever essa sensação. Todos falavam numa sensação de tempo alterada, a percepção de que não eram 50 segundos, não eram 15 segundos, como em algumas regiões foi registrado, mas minutos, né? A sensação de que aquilo não terminava nunca. Falavam da impressão de que durante a noite, eram 11h10, né? Acho que pontualmente 11h10, no momento em que o tremor começou, ou seja, muita gente já na cama, dormindo em silêncio, alguém havia ligado uma britadeira no quarto. Você imagina o susto de você acordar com esse barulho, com esse tremor, sem saber exatamente o que está acontecendo, especialmente se você é um brasileiro
que não passa jamais, né, por uma sensação parecida. Outros falavam naquela sensação desesperadora de você não saber onde está o chão, de você não entender como andar, porque o chão não está ali. Você está sendo jogado de um lado para o outro como um brinquedo na pata de um gato. E a cena mais impressionante de todas as cenas impressionantes que eu vi, pelo menos, não sei se tá na agulha aí, Pombo, é aquela em que aparecem dois rapazes conversando no que parece ser um beco, numa rua movimentada de Marrakech. Quando começa o tremor, os dois se levantam e aí, essa aí. Cada um vai correndo para um lado. Aí tem gente que corre e desvia para entrar no beco. E tem gente que sai do beco e corre para onde essas pessoas estavam. Então uma sensação ali de você não saber pra onde ir. Desespero total. De desespero total. Aí você corre pra um lado, começa a despencar coisa do alto, daí de repente corre pra esquerda, corre pra direita, volta pra onde tava. É terrível. Um sentido, uma falta de senso de localização, de orientação. Todo mundo ali perdido, sem saber o que fazer. Simplesmente torcendo pra que aquilo acabasse logo. E no momento em que as pessoas entram no beco, o beco desaba, de fato. Sim. Né? Essa imagem dá uma noção bastante... As pessoas caindo no chão enquanto estão correndo. É terrível. Então, uma noção exata do desespero que deve ser enfrentar um fenômeno como esses. Bom, em Marrakech, a estimativa é de que haja 300 mil pessoas afetadas pelo terremoto, equivalente a 1/3 da população da cidade. O tremor foi o mais forte já sentido na região em 120 anos e o mais letal desde 1960.